Hoje eu gostaria de discutir com os amigos do canal Inteligência um tema super importante para que a gente possa alcançar aquele equilíbrio, aquela paz interior de que a gente tanto precisa, que faz tanta falta para a gente também. E para iniciar, quero primeiro apresentar o poema da paz interior. Não se sabe quem é o autor, mas esse poema certamente faz a gente refletir muito sobre quem e o que somos. E ele é mais ou menos assim. Se você consegue iniciar o seu dia sem uma dose de cafeína, se você consegue estar alegre, ignorar dores e sofrimentos, se você consegue resistir, reclamar e aborrecer outros com seus problemas, se você consegue comer a mesma comida todos os dias e ainda assim sentir gratidão por ela, se você consegue entender aqueles momentos em que seus entes queridos estão ocupados demais para te dar um pouco de atenção, se você consegue aceitar críticas sem culpa e ressentimento, se você consegue vencer a tensão sem ajuda médica, se você consegue relaxar sem consumir álcool, se você consegue dormir sem recorrer a algum tipo de droga, bem, então é provável que você seja o cão da família. Brincadeiras à parte, a verdade é que, mesmo para nós, os humanos da família, há meios para obter esse tipo de equilíbrio emocional e físico. Um deles é uma abordagem denominada de aceitação radical, que muitos podem achar impossível de fazer, porque isso mexe demais com o âmago da gente, mexe demais com o nosso ego. Esse conceito, o da aceitação radical, ele origina na psicologia budista e também na filosofia budista. Ele estimula as pessoas a abandonarem expectativas que, afinal das contas, são fruto de crenças e são as expectativas que levam a gente a um sofrimento absurdo. Sempre digo que a dor existirá, seja qual for a causa, seja ela física ou seja ela emocional. Mas sofrer por causa dessa dor é opcional e escolha sua. As pessoas e as coisas, elas são como elas são e a gente não pode mudar outros. E muitas vezes a gente não pode mudar diretamente as coisas que nos afetam, as coisas que aparecem, as coisas que vêm do nada. Às vezes uma traição, às vezes uma morte de um ente querido, muitas vezes uma demissão. A gente não tem controle sobre isso. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que sofrer por causa delas, já que a gente não pode mudar esses fatos, já que a dor sempre vai existir. O que a gente pode fazer é mudar a forma como a gente reage a esses fatos. As pessoas e as coisas são o que elas são. A gente não tem como mudar isso, a gente não tem como mexer nisso. A gente tem como dar dicas às vezes, mas a gente não consegue fundamentalmente mudar uma outra pessoa. Então, talvez a melhor solução seria a da aceitação radical. Já que a gente não tem como mudar muitas dessas coisas, ou muitas vezes nenhuma dessas coisas, talvez a melhor coisa que a gente pudesse fazer é parar de resistir. Você pode ter certeza, isso não tem a ver com resignação. Muito menos isso tem a ver com bancar a vítima. A gente pode aceitar as coisas de uma forma radical, porque sempre podemos iniciar um processo posterior de modificação dessas coisas. Mas naquele momento em que a coisa está te afetando, no momento em que aquela coisa está acertando você em cheio, talvez a melhor solução seria você aceitar o fato de que aquilo existe. Analisar onde o seu corpo está cutucando você, onde está doendo. Às vezes é uma dor verdadeira, física. Às vezes é um nó na garganta, um peso no peito. A gente identifica que isso está acontecendo e aceita que isso está acontecendo, porque a gente não tem como mudar aquilo instantaneamente. Quando a gente percebe como a coisa afeta a gente, e quando a gente aceita que isso está acontecendo, e a gente aceita isso radicalmente, perdoando como o corpo reage, perdoando como a gente se sente, aí começa a mudança. Para eu mudar alguma coisa, eu tenho que aceitar.
e não negar que ela existe. No processo de aceitação é preciso analisar aquilo que acontece conosco naquele exato momento a partir de uma perspectiva diferente, sem julgamentos, como eu já disse. As coisas acontecem de uma determinada forma e não podemos mudar isso, mesmo assim temos a capacidade de decidir a nossa reação a isso. Sobretudo, decidir como a gente vai reagir e tomar a escolha de reagir de uma forma que não afete ainda mais o nosso corpo, que não afete ainda mais a bioquímica do nosso corpo, é nossa responsabilidade em última instância. Reagir de forma agressiva, isso só aumenta a frustração, o ódio ou a tristeza. Aceitar radicalmente quer dizer que a gente aceita o que aconteceu, sem julgamento pessoal de outros. Esse distanciamento psicológico do evento, ele cria um tipo de escudo que garante que a gente não vai ser prejudicado emocionalmente. Eu sei, a vida é mesmo muito dolorosa às vezes. Dito isso, se a gente recusar aceitar isso, ou se a gente se considerar derrotado, isso só vai transformar a sua dor em sofrimento. Reclamar de tudo, isso vai cair em ouvidos surdos das pessoas que cercam você. Sempre ficar dizendo, não sei por que tal e tal coisa aconteceu comigo, isso vai ficar sem resposta. O fato é, as coisas acontecem e tiram você da sua zona de conforto. E não precisa existir nenhum motivo aparente para isso acontecer. Bancar a vítima alimenta a negatividade e afunda você num eterno ciclo disso, do ruim, daquelas coisas que ficam atravessadas na garganta. Bancar a vítima, entrar no círculo da negatividade, isso causa depressão e ansiedade. Acredite, você tem a última palavra. O poder de decidir como reagir a algo, de como se sentir com relação a alguma coisa, é só seu. Não adianta você ficar culpando outros, não. E não adianta você chegar para mim e dizer assim, aquela pessoa fez tal coisa para mim, ela me fez sentir tal coisa. É mentira. Quem sente tal coisa é você. Eu sempre pergunto para as pessoas que vêm com seus problemas para mim isso. Elas falam, tal pessoa fez tal coisa, tal pessoa fez alguma coisa que me fez sentir. E a minha pergunta imediata é, quem sentiu tal coisa? Foi a pessoa que te trouxe isso? Foi a pessoa que te fez sentir? Ou foi você quem sentiu? Não é hora de assumir a responsabilidade. Se você começar a aceitar a situação, este é o ponto de partida para você modificar a sua vida. Para poder ser feliz, é preciso ignorar, é preciso reconstruir, é preciso aceitar de forma radical. A mudança começa quando você percebe que você é capaz de fazer a mudança dentro de você e que isso independe completamente de terceiros. Namastê.